Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite, em o nome de Jesus Cristo, passando aqui por intermédio da bondade, da graça de Deus, para partilhar uma palavra com você, aonde você estiver, na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho, ou até mesmo no seu curso, num lugar onde você está aí passando o tempo da sua vida. E eu creio que essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica, que ela tem autoridade de cativar a nossa atenção e edificar o nosso coração na pessoa de Cristo. João 5, versículo 24. A Bíblia fala que na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai entrar em nenhuma condenação, e passou da morte para a vida. Irmãos, diante desse versículo aqui, a gente compreende que o primeiro estilo da parte A aqui, ele nos ensina algo que é de suma importância, que é ouvir a palavra de Deus. Importante que a suma importância que nós temos de dar crédito para a palavra de Deus, porque Provérbios 15:31 vai dizer que os ouvidos do sábio, eles ouvem as palavras do sábio em silêncio, no meio da congregação, e ele vai ter e fazer a sua morada. Isso é importante, que Romanos 10, versículo 17, muito conhecido, ele fala que de sorte a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a santa palavra de Deus. Então está aqui a base crucial da condição para que nós possamos estar dentro dessa corrente de entendermos agora que quando ele fala, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Interessante que o tem aqui está no pretérito presente, não está falando que vai ter ou que já tivemos, não. Nós temos a vida eterna, porque nós ouvimos a palavra e cremos naquele que enviou o teu Filho Jesus. E Romanos 5 vai dizer que sendo, pois, nós justificados em Cristo Jesus, no teu sangue, hoje temos paz com Deus por intermédio do seu Filho. Então o segundo tópico é esse, crer, e para ser justificado e para ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E o terceiro ponto é que nós entenderemos que nós não vamos entrar em nenhum tipo de condenação. Eu acho interessante que lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 8, 9 e 10, disse que Satanás e os seus anjos e Miguel e seus anjos batalhavam no céu. Mas a Bíblia fala que não houve espaço mais para Satanás e seus anjos em nem lugar nos céus. E a Bíblia fala que ele foi precipitado, ele foi afugentado para se cumprir a própria fala de Jesus em Mateus 10, versículo 18, que a Bíblia fala que eis que vi Satanás como um raio cair do céu. Interessante, meus irmãos, que a antiga serpente, Satanás, o dragão, a Bíblia fala que ele foi precipitado. E a Bíblia fala que agora, no versículo 10, havia um grande júbilo de adoração ao Pai, ao Filho, dizendo o teu poder, o teu senhorio. E a Bíblia fala que esse acusador, que acusava os irmãos de dia e de noite, ele foi precipitado. E se cumpre essa palavra de João 5:24, que nós não entraremos mais nenhum tipo de condenação. Também para falar Romanos 8, versículo 1, portanto agora já não há nenhum tipo de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia por essa palavra. E ele termina nesse versículo falando que nós passamos da morte para a vida. E a pergunta é, irmãos, como nós sabemos que nós passamos da morte para a vida? Como a Bíblia sempre interpreta a própria Bíblia. 1 João, capítulo de número 3, versículo 14 e 15. A Bíblia fala que todo aquele que aborrece o seu irmão permanece na morte. E todos aqueles que odeiam o seu irmão não têm parte na vida eterna. Mas aquele que ama o seu irmão, que guarda os mandamentos, este sim é o que passou da morte para a vida. Que Deus abençoe, fique com essa palavra, e que Deus em Cristo nos dá a graça de ouvir sua palavra, para que nós possamos crer e ser justificado a cada momento mais, para que nós possamos ter a identidade da nossa salvação, e para que nós possamos sair da condenação, porque já não há mais nenhum tipo de condenação para os que estão em Cristo, e entender que nós passamos da morte para a vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.